Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 9. Filipenses 4, versículos 4 até o 9. Antes de nós lermos a Escritura, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui é ansioso? Muito bem. Que bom saber que eu não estou só. Nós já vamos chegar lá. Mas vamos ler o que diz a palavra de Deus. A partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo privilégio de poder te servir através da pregação da Tua palavra, Pai. Que a pregação venha edificar a Tua igreja, que a palavra ao ser pregada revele a Tua grandeza e aquilo que o Senhor é e faz pelo Teu povo. Obrigado pela vida desses irmãos e que sejamos, ó Pai, transformados pelo Teu Santo Espírito. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, antes de nós meditarmos nos versículos talvez mais famosos desse capítulo, é necessário a gente observar algumas questões bem importantes que estão descritas ali no versículos 4 e 5. Versículo 4, Paulo começa dizendo, alegrai-vos. E como já foi pregado aqui anteriormente, a carta aos Filipenses é uma carta caracterizada pela alegria. E aqui, meus irmãos, Paulo está ordenando em que os cristãos sejam alegres. Paulo, fazendo uso da sua autoridade apostólica, ele dá um mandamento. Geralmente, quando nós falamos sobre mandamentos, a gente se detém nos 10 mandamentos lá de Êxodo, capítulo 20. Mas aqui está claramente um mandamento dado por Deus através do apóstolo Paulo. Ele diz assim à igreja, alegrem-se. Ou seja, quando nós não nos alegramos, nós estamos ferindo um mandamento dado por Deus. Porém, irmãos, há algo que nós precisamos levar em consideração. Nenhum dos mandamentos que Deus nos deixou em sua palavra deve ser pesado. Afinal de contas, alguém aqui acha que ser alegre é algo ruim? Óbvio que não. Então o mandamento deixado por Deus através da vida de Paulo é algo maravilhoso. Alegrem-se, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. É o que nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. E o fruto do Espírito é amor, e o segundo é alegria. Nós cristãos devemos obedecer a Deus, e obedecemos quando vivemos alegres. E já foi dito isso aqui, irmãos,
A questão que Paulo levanta não é que nós não podemos nos entristecer diante das circunstâncias da vida. Há muitas coisas terríveis acontecendo no mundo. Se nós ligarmos a TV e colocarmos no jornal, quantas e quantas coisas nós podemos observar terríveis que acontecem nesse mundo. E isso deve gerar em nós tristeza. Porque afinal, nós estamos aqui com uma missão de sermos usados por Deus para restaurar esse mundo. Sermos agentes de reconciliação e espalharmos o amor e esta alegria por onde quer que nós vamos. Então há coisas que acontecem que nos entristecem, que nos preocupam. Mas o fato aqui é que Paulo está dizendo que apesar de todas essas circunstâncias, sempre quando nós olhamos para Jesus, a nossa alegria é renovada. E aqui está o segundo ponto em relação a esse versículo. Paulo diz: alegrai-vos sempre. Mas aonde? Nas circunstâncias? Não. Alegrai-vos sempre. Aonde? Nos meus sentimentos? Não. Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E eu falei isso a última vez que eu preguei. A alegria do cristão não é um mero sentimento. A alegria do cristão é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Quando nós mantemos os nossos olhos no autor e consumador da fé, o nosso coração transborda de alegria. A nossa alegria é renovada. A própria palavra diz, como o Davi decorou, o choro pode durar uma noite, né, dama? A dama falou lá na igreja que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ela vem por quê? Porque nós devemos manter os nossos olhos fitos em Jesus Cristo. Então, se você tem sido acometido por alguma tristeza, alguma preocupação, até mesmo por ira, fica aqui o conselho do apóstolo Paulo. Não só o conselho, mas a ordem. Olhe para Jesus Cristo. Uma segunda característica do cristão está no versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra moderação, no original, é uma palavra que não tem uma palavra equivalente no português. Essa palavra, ela significa, tem algumas palavras que chegam perto do seu significado, mas significa gentileza, espírito perdoador, cordialidade, respeito, amabilidade, generosidade. Essa palavra moderação, ela significa basicamente todas essas outras palavras que eu falei. E Paulo está dizendo que um cristão deve ser conhecido por essa moderação. Irmãos, quando nós somos ofendidos, e semana passada nós vimos sobre isso, tivemos um momento maravilhoso aqui ao final da pregação. Quando nós somos ofendidos por algum irmão, quando algum irmão peca, e esse pecado é contra nós e contra Deus, e essa palavra vai direcionada justamente àqueles que são ofendidos, não tanto a quem ofendeu. Nós somos tomados por um sentimento de justiça. Não, porque eu não vou falar com aquele irmão enquanto ele não vir pedir perdão para mim. Porque ele pecou. Foi ele que me ofendeu. Então é ele que tem que tomar atitude. É ele que tem que vir até mim e pedir perdão. É ele quem tem que buscar a reconciliação. Afinal, foi ele quem errou. E nós somos tomados por esse sentimento de justiça. Mas eu quero lembrar, irmãos, que o próprio Jesus, lá em Mateus 18, a partir do versículo 15, diz assim: se algum irmão pecar, e aí tem algumas traduções que trazem contra ti, outras não. Se algum irmão pecar, você vá até esse irmão
e o exorte. E Paulo aqui está dizendo basicamente que nós devemos ser reconhecidos por preservar o espírito de perdão, por preservar o espírito de paz, por manter a reconciliação. Nós cristãos devemos ser reconhecidos pelo espírito perdoador. Fato é, irmãos, que realmente quando alguém peca e esse pecado nos fere, aquele irmão tem a responsabilidade de pedir perdão, de buscar a reconciliação. Mas aqui o que Paulo está dizendo é que esse espírito moderador, essa moderação, deve ser de alguém que está pronto e disponível a abdicar dos seus próprios direitos. Não, mas é meu direito que o irmão venha pedir perdão para mim. Não, esse não é o espírito perdoador, essa não é a moderação que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você tem que estar pronto em todo o tempo a perdoar. E qual é o nosso padrão de perdão? Efésios capítulo 5. Versículo 32. Aqui está o nosso padrão de perdão. Antes, sede uns para com os outros benignos. 4:32. Isso. Olha só, eu vou ler ali na projeção. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O nosso padrão de moderação, o nosso padrão que revela esse espírito perdoador é Cristo. E se nós buscamos a semelhança de Cristo, nós devemos estar sempre prontos a perdoar os nossos irmãos. Afinal, lá na cruz do Calvário, quem tomou a atitude em nos perdoar? Quem foi ativo no ato de nos perdoar? Deus em Cristo. E nós devemos ser identificados com esse espírito perdoador. E eu gosto muito que Paulo não para por aí. Olha o que ele diz na continuidade do versículo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, de todas as pessoas. E aqui fica a exortação para todos nós, inclusive para mim, irmãos. A gente, quando prega, sempre somos os primeiros a sermos confrontados pela palavra de Deus. Como eu vou manifestar um espírito perdoador se eu não estou na comunhão com os irmãos? Aquele irmão pecou contra mim, eu não vou ir para a igreja hoje, não posso tomar a ceia, porque eu estou com raiva do irmão. Paulo nos orienta a manifestar esse espírito perdoador a todos os homens, a todas as pessoas. Como eu vou demonstrar que eu amo o meu irmão? Como eu vou exercer a gentileza, a cordialidade, o respeito, a amabilidade se eu não estou com a igreja? Não há como você manifestar um espírito de perdão, de moderação dentro da sua casa, fechado nas quatro paredes do seu quarto. Você precisa estar com a igreja. Você precisa exercer essa bênção que é a moderação na vida do seu irmão. É perdoando uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou.
Muito bem. Agora sim, depois dessa introdução, nós vamos observar. Paulo nos dá a tríplice da alegria. Ele dá uma ordem lá no versículo 4, alegrai-vos. E eu gostaria de dizer, irmãos, que uma das coisas que roubam a alegria da nossa vida é a falta de perdão. Ele nos diz, alegrai-vos, mas Paulo não nos deixa só. Ele fala, e ele nos dá uma tríplice da alegria. 3 atitudes que nos tornam alegres. E essas 3 atitudes, elas servem como remédio para a ansiedade. Irmãos, eu gostaria antes disso de salientar que nem toda ansiedade é pecado, tá? Fiquem tranquilos. Há um tipo de ansiedade que é uma doença e precisa de ajuda de especialistas, medicamento, psicólogo, psiquiatras, terapeutas. Não é dessa ansiedade que Paulo está falando. Irmãos, muitos homens e mulheres da Bíblia passaram por momentos de inquietação. O próprio Paulo passou por momentos de inquietação. Timóteo estava passando por um momento de ansiedade. Lá no versículo 2, capítulo 2, versículo 20, diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo está falando de Timóteo. Timóteo estava preocupado com a igreja de Filipos. Então há uma ansiedade que não é pecado. Não é pecado. Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, ele sofreu de ansiedade e essa ansiedade gerou uma depressão. Tem até um livro chamado A Depressão de Spurgeon. Um homem conhecido como príncipe dos pregadores, usado por Deus para a conversão de várias e várias pessoas, sofria com ansiedade e depressão. E essa depressão foi causada por uma doença física, pela gota. Sabem o que é gota? Uma doença, geralmente nos pés, né? Dizem que ele tinha que ser levado pelos diáconos da igreja para pregar, levado até o púlpito às vezes. E essa dor física gerou nele ansiedade e depressão. E nem por isso ele foi reconhecido como pecador, como alguém que estava caindo em pecado. Então há uma ansiedade que precisa de ajuda médica. Mas a ansiedade que Paulo está falando aqui, ela vem de uma deficiência espiritual. É sobre essa ansiedade que eu gostaria de falar nesta manhã. A que vem por uma doença espiritual. Mas Paulo nos dá a tríplice da alegria para combater essa ansiedade. E ele começa ali no versículo 6. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, ou não fiquem preocupados, ou não fiquem inquietos. A ideia aqui, irmãos, é de uma pessoa, não que tenha uma ansiedade momentânea ou específica em algum momento da sua vida, mas alguém que vive ansioso. Alguém que anda constantemente ansioso. Se você for buscar o status dessa pessoa, o status vai estar lá. Status ansioso. É alguém que tem como estilo de vida a ansiedade. É sobre essas pessoas que Paulo está dizendo. E é muito importante, irmãos, que Paulo diz: não vivam ansiosos por algumas coisas. Não vivam ansiosos por qualquer coisa. Não vivam ansiosos de coisa alguma.
E ele continua, e aqui ele estabelece um contraponto muito importante. Não vivam ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas. Irmãos, Deus é um Deus tão amoroso, é um Deus tão grande, que Ele quer ouvir tudo o que assombra a tua mente e coração. Não há nada tão grande que Deus não possa resolver, mas também não há nada tão pequeno que Deus não possa se importar. Deus é como um pai que se importa com qualquer e toda necessidade que os seus filhos estão passando, se de fato essas necessidades forem legítimas. Deus está pronto a ouvir, desde as questões mais complexas, até mesmo aquele pedido de criança. Muitas vezes, irmãos, nós somos tomados pela ansiedade, porque nós não levamos a Deus tudo o que nos aflige. Às vezes nós mesmos não damos importância às questões que nos afligem, quando o próprio Deus diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, é tudo. Deus quer saber de tudo que te aflige, porque Ele quer cuidar de todo o seu ser, não só de parte da sua vida. Deus não quer reinar somente na esfera espiritual da sua vida, na dimensão espiritual. Deus quer reinar em Cristo em toda a sua vida, e por isso Ele quer saber tudo de você, como um pai. Entregue tudo a Deus. Muitas vezes, irmãos, essa ansiedade que assola o nosso coração é porque nós cultivamos o desejo de manter o controle de todas as coisas. Quem aqui soltou raia? Ou pipa, né? Eu falo raia. Quem aqui já soltou raia sabe. Eu odeio. Tem uma coisa que eu não acho graça, é isso. Mas enfim, até hoje, essa é uma das brincadeiras de infância que até hoje as pessoas estão aí fazendo. Muita gente adulta já, você vê lá o cara soltando raia na rua, né? Muitas vezes nós queremos ser aquele que está lá. Não, pode deixar comigo aqui, Deus. Aqui eu estou indo bem, ó. Vou dar um retão. Agora vamos lá. Nós queremos estar no controle. E muitas vezes esse desejo é o que vem, é por conta desse desejo que nós somos acometidos pela ansiedade. Deus quer saber de tudo o que está acontecendo na sua vida. Lembra lá da oração do Pai Nosso? Jesus ensina que nós devemos começar a nossa oração agradecendo a Deus, exaltando a Deus, mas depois ele começa pedindo, e ele pede, um dos primeiros pedidos é: e o pão de cada dia, aquilo que é comum à nossa vida, o ordinário. Jesus ensina que isso deve ser colocado em oração. Tudo deve ser levado em oração. Mas aí você pode estar pensando, como eu também já pensei: poxa, Alisson, mas para que eu vou orar por tudo, se Deus sabe o que eu estou passando, se Deus sabe a palavra antes de chegar à minha boca, para que eu vou orar por tudo? Eu quero dizer para você, irmãos e irmãs, que a oração nem sempre é sobre aquilo que Deus sabe, mas é sobre quem você acha que Deus é e como você busca conhecê-lo. Deus sabe de todas as coisas, isso é um fato.
Mas a oração diz muito mais a respeito do quanto você deseja conhecer e depender mais desse Deus. É por isso que nós oramos. É um Deus que está ali, sempre pronto e disposto a nos ouvir. E Ele quer ouvir realmente aquilo que Ele já sabe. Isso que é o mais maravilhoso de Deus, Ele já sabe o que você está passando, mas ainda assim Ele quer ouvir, porque Ele te ama e Ele se importa com você. Esse é o nosso Deus. O primeiro, então, o remédio dessa tríplice da alegria é a oração. Mas o fato de que Deus sabe o que você quer, não também diz respeito a você chegar até esse Deus de qualquer forma. Paulo vai nos ensinar como nós devemos chegar até esse Deus. Perceba na continuidade do versículo. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aqui, irmãos, muitos teólogos, pastores vão entender esse versículo de que Paulo está falando de 4 formas de oração. Outros vão falar que Paulo está dizendo 4 sinônimos da oração como forma de intensificar a importância da oração. Isso são pormenores em relação a esse texto. O fato é de que Deus, um dos remédios contra a ansiedade é falar com Deus. Nós cantamos aqui uma música que tem justamente esse nome: falar com Deus. Eu gostaria de dar ênfase em 2 palavras em relação à oração. A primeira delas é súplica. E essa palavra, ela dispensa qualquer tipo de explicação. Você sabe o que é suplicar? É um grito de desespero. É quando você de fato não acha mais saída e a única alternativa que já estava diante de você há muito tempo é somente Deus. Então você clama a Ele. Você se coloca diante de Deus em estado de humilhação, abrindo o seu coração diante de Deus, rasgando o seu coração diante de Deus e clamando a Ele. E essa súplica, irmãos, eu esqueci de falar, as orações, as petições, não são aquelas orações gerais. Deus abençoe a minha vida, amém. Deus, estou passando por dificuldade, amém. Você tem que dar nome às suas dificuldades. Eu já contei aqui uma história de um dia, quando eu comecei lá na Federal, primeiro ano de faculdade, calouro, e quem já passou por essa experiência sabe o quão difícil é. Não trabalhava, primeiro ano, muito difícil de achar estágio, porque você não tem experiência. E lá em casa nós também estávamos passando por um momento difícil. E eu estava precisando de tênis. Tênis. Tinha só um tênis que eu usava para tudo, para vir para a igreja, para usar para tudo. E o tênis me ajudava muito a exercer o equilíbrio, porque ele já estava quase sem sola. Aí quando chovia você tinha que ficar assim. E um dia eu orei: Deus, preciso de um tênis. Só que eu não tinha. E eu lá em casa, sempre fui um pouco... Nunca gostei de pedir as coisas para os meus pais, Pedi para Deus: Deus, preciso de um tênis. Uma semana depois, um colega de sala, na primeira semana de aula, chegou para mim com um par de tênis. Eu não conhecia ele, não sabia o nome dele. Deus quer saber de tudo. Dá nome às dificuldades que você está passando.
Deus, eu estou com um problema na minha empresa, isso. Deus, eu estou com um problema na minha família, isso. Deus, eu estou angustiado porque eu não sei o que vai acontecer em tal data. Deus quer que você seja específica em suas orações, a ponto de suplicar. Mas ao mesmo tempo em que nós devemos ir a esse Deus com tamanho clamor e necessidade, nós precisamos orar com ações de graças. E há um teólogo chamado William Hendrickson que diz que a oração sem ação de graças é como um pássaro sem asas, que tenta voar, mas nunca vai chegar ao céu. A oração sem louvor, ação de graças é isso, louvor, é você reconhecer o Deus a quem você está orando, é você saber e conhecer a esse Deus maravilhoso. A oração sem louvor, sem adoração, é como um pássaro sem asas. Da mesma forma que o pássaro sem asas não consegue chegar ao céu, a sua oração sem louvor também não chegará. E é por isso que lá em Mateus 6, a partir do versículo 9, Jesus começa a oração do Pai Nosso, fazendo o quê? Adorando a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ao mesmo tempo que você deve rasgar o seu coração diante de Deus, sendo específico pelas suas necessidades, você precisa fazer isso em adoração, reconhecendo a grandeza desse Deus maravilhoso que está sempre disposto a te ouvir, porque Ele é acima de tudo um Pai. Então, irmãos, esse é o primeiro remédio para a ansiedade, a oração. E aqui no versículo 7 há uma promessa. A primeira promessa que nos aparece aqui, quando nós temos a atitude de buscar a Deus em oração, a primeira resposta que Deus vai dar às nossas súplicas é o quê? Segundo o versículo 7, é a paz. Irmãos, quando nós oramos, nós desejamos por uma resposta de acordo muitas vezes com aquilo que a gente quer, não é fato? E não tem problema nenhum em você ser sincero e íntegro com Deus. Mas quando você ora, Deus te responde com algo muito melhor do que os seus motivos. Deus te responde com a paz. E essa paz aqui, irmãos, ela tem uma leve diferença em relação à paz com Deus. Nós temos a paz com Deus e a paz de Deus. O que é a paz com Deus? Shalom. A paz com Deus é que Deus em Cristo, antes de Cristo nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Nós vivíamos em guerra com Deus, mas esse mesmo Deus em Cristo Jesus, quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele trouxe o ministério da reconciliação, e hoje nós temos paz com Deus. Nós podemos ir à presença de Deus através de Cristo Jesus, e é por meio dessa paz com Deus que vem a paz de Deus, que é a emoção, que é o sentimento. Então a resposta imediata às suas orações, às suas súplicas com ações de graças, não é necessariamente aquilo que você quer, mas é algo muito melhor do que você quer. É a paz de Deus. E aqui eu faço uma pergunta. Você já desejou ou deseja viver o sobrenatural de Deus? Viver o extraordinário? Se você deseja viver o extraordinário, se você deseja viver o sobrenatural de Deus, o meu conselho para você é que você ore.
Porque a paz que Deus derrama sobre a nossa vida quando nós oramos a Ele, ela excede todo entendimento. É algo que não é natural, é algo que é sobrenatural, porque nós não conseguimos explicar. Simplesmente é Deus derramando dessa paz em nossa vida e permitindo que a gente viva de maneira alegre, entusiasmada, ainda assim que a gente não entenda. Deus não exige de nós que nós entendamos tudo aquilo que Ele faz em nossa vida. Ele simplesmente nos dá o privilégio de viver, mesmo não entendendo, mas acima de tudo experimentando e vivendo e se regozijando na graça e nessa paz que Deus dá. Amém? Você não precisa entender. Você já passou por isso, irmãos? Quando você está numa dificuldade, as pessoas vêm perguntar para você: ô irmão, ô irmã, ou até os seus amigos que não são crentes: mano, o mundo está caindo à nossa volta, e você vem sorrindo, você dá aquele bom dia, como se consegue, cara? E aí você para e pensa: rapaz, não sei. É como se fosse, né, tem o filme que lançou agora, o segundo, Alto da Compadecida. Tem um personagem que falava assim: não sei, só sei que foi assim. É? Não sei, só sei que foi assim. E você não consegue explicar para aquela pessoa, até mesmo para o crente, você não consegue explicar porque você vive nessa paz. A única resposta imediata que a gente pode dar é Deus. Irmão, eu não sei o que te dizer. É Deus. Deus é tão bom que Ele não exige da gente que a gente entenda muitas das coisas que Ele faz. Ele simplesmente nos dá a graça de viver. Esse é o nosso Deus. A paz que excede todo entendimento. E ela vai fazer o quê? Ela vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E a palavra guardar aqui, ela remete ao serviço militar, a um soldado. A paz, ela vai agir como um soldado sempre vigilante. E aqui é muito interessante Paulo usar essa figura, porque Filipos era uma cidade onde a sua população haviam muitos soldados aposentados. Então a figura que ele usa aqui era uma figura que todos iam reconhecer. E Paulo já havia experimentado algumas cadeias. Ele sabia, inclusive aqui, Filipenses é uma das cartas da prisão. Ele sabia o que era um guarda, sempre vigilante, sempre atento. A paz então é esse guarda que vai estar sempre vigilante e vigilando o seu coração, a sua mente. Só que ela não vai fazer isso sozinha. Ela vai fazer o quê? Essa paz vai fazer o quê? Ela vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Oh, irmão. Aí eu perguntei para mim, quando eu estava preparando esse estudo: por que eu não oro? Por que eu não oro mais do que eu deveria? Se Deus é um Deus que está disposto a ouvir tudo, se Deus é um Deus que vai responder a minha oração com algo muito mais maravilhoso do que eu posso imaginar e explicar, Ele vai responder com a paz. Por que eu não oro se essa paz vai guardar o meu coração e a minha mente em Cristo, naquele que morreu pelos meus pecados, naquele que sofreu no meu lugar, naquele que derramou o seu sangue para me salvar? Por que eu não oro mais? E esse é o primeiro remédio da tríplice da alegria. Ore mais, irmão. Busque ao Senhor em todo o tempo. Versículo 8 é nos apresentado o segundo remédio.
dessa tríplice da alegria. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, muitas vezes a nossa mente, irmãos, é uma zona de guerra. Sim, muitas vezes a nossa mente é onde nós travamos as mais duras batalhas. Ansiedade, ela significa, uma tradução aqui do original grego, mente dividida. E eu acho que você sabe o que é isso. Sabe quando você vai dormir, ou você vai tentar dormir, e quando você deita, a tua mente começa: nossa, mas eu tenho que fazer isso, não, mas eu preciso fazer isso, amanhã tem que pagar isso, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho esse problema, e esses pensamentos começam a se entrelaçar com o outro, e você nem consegue concluir um pensamento, o outro já está invadindo. Pensamento acelerado. Isso é ansiedade. Irmãos, eu não estou dizendo que os problemas nós não devemos refletir e pensar sobre essas questões que fazem parte da nossa vida. O problema é quando essas coisas ocupam o lugar de Deus na nossa mente e coração. Você precisa pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama. A questão, irmãos, você pode estar se perguntando, como eu fiz essa pergunta: tá, eu tenho que pensar, eu preciso refletir sobre as questões que acontecem à minha volta, mas isso não é um pensamento ruim? Não é um pensamento ruim quando você leva isso em oração a Deus. E quando você leva essas coisas em oração a Deus, essas outras virtudes tomam conta do seu pensamento. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável. Irmãos, Paulo está muito preocupado com a nossa vida enquanto um ser humano. Ele não está pensando somente na dimensão religiosa, ele está falando da importância que é nós considerarmos aquilo que nós pensamos, porque aquilo que nós pensamos vai em algum momento moldar as nossas ações. E aqui eu quero ir agora para o outro lado. Quanto tempo você tem passado na internet? Faz um exercício, irmãos. Lá na configuração do seu celular tem um íconezinho que mostra quanto tempo você passa no seu celular e quanto tempo você passa em cada aplicativo. Faz esse exercício. Ah, mas eu não uso celular, Alisson, eu só assisto TV. Poxa, mais fácil ainda então. E aí eu pergunto para você, porque eu fiz essa pergunta para mim: quanto tempo eu passo investindo em tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama? Muitas vezes nós deixamos o mundo moldar os nossos pensamentos. Esse é o segundo remédio da tríplice da alegria. Invista o seu pensamento nas coisas do reino de Deus. Mas há um terceiro remédio. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Deus da paz será convosco.
Então, dessa tríplice da alegria, as 3 coisas que nos ajudam a manter uma vida de alegria e combatem a ansiedade. A primeira delas é a oração, a segunda é investir a nossa mente nas coisas do reino de Deus, é levar o nosso pensamento cativo ao Senhor. E o terceiro é seguir exemplos. Aqui, para quem é professor, esse versículo descreve o processo de ensino e aprendizagem. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Um dos remédios dessa tríplice da alegria, o terceiro, é você seguir exemplos. Quem são os teus modelos de fé, irmão e irmã? Quem são as pessoas que você tem imitado? Quem são suas referências na sua caminhada, na sua vida? Qual é a palavra que você leva mais em consideração? A palavra dos seus pais ou aquilo que os influencers dizem? A palavra dos seus amigos não cristãos ou a palavra que os seus amigos cristãos dizem? O que você leva mais em consideração? O que o seu pastor fala segundo a Bíblia ou o que os palestrantes dizem? Quem são as referências da sua vida? Muitas vezes você anda ansioso porque você tem usado como referência pessoas que não apontam para Cristo. E aquilo que você consome também molda a sua vida. Quer um exemplo bem simples? Jogador de futebol. Qual que é a moda do cabelo hoje? Lembram lá na Copa de 2002? Ronaldo Fenômeno cortou o cabelo, cascão, né? Só deixou aquela 4 dedinhos aqui assim, ó. O Miguel era um dos que queria cortar o cabelo. Cortou, né? Cortou igual o Ronaldo. O Otávio também? Ei! Bolsa mesmo. E hoje, qual que é a moda hoje? Hoje a moda para quem gosta de mexer com cabelo, hoje a moda nevou, né? Não, nem é mais essa, hoje é o platinado. Que negócio horrível, loiro. Aquelas pessoas que a gente vê e que a gente admira, elas vão nos influenciar em alguma medida e elas vão ditar tendências nesse mundo. Qual tendência você está seguindo? Quais são suas referências? Porque Paulo diz assim: o que também aprendestes, ou seja, aquilo que eu tenho ensinado, o que vocês estão recebendo, o ensino que eu estou entregando a vocês, o que vocês estão ouvindo, não só escutando, mas ouvindo, mas ele não para por aí, o que vocês veem em mim. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, muitas vezes a gente olha esses versículos e fala assim: nossa, Paulo era meio mitidão, né? Ó, cola em mim que é sucesso. Mas Paulo só tinha a garantia de falar que ele era um bom exemplo porque ele seguia o exemplo máximo, que é Jesus Cristo. E eu gostaria de convidar você e te aconselhar a olhar aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, e buscar ter referências na sua fé que te levam para Cristo. Se há um lugar onde você pode encontrar modelos de Cristo, é a igreja. É a igreja. A igreja é uma comunidade discipuladora que forma discípulos para Jesus. Quem são suas referências?
E essas referências te levam para Cristo? Essa então é a tríplice da alegria. Os 3 remédios que combatem a ansiedade: a oração, investir a mente nas coisas do reino e buscar referências que te levem a Cristo Jesus. E irmãos, esse remédio você pode tomar tranquilamente, toda hora, em todo momento, que ele não vai te fazer mal. Pelo contrário, ele vai te levar para mais perto de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe.